você mencionou as empresas que tu dirige. O que me chamou a atenção sobre João Vitor Xavier nos últimos dias foi João Vitor Xavier, o cara da CNN agora, né? Mas antes tu estava fazendo um papel semelhante na Itatiaia, não estava? Continuo. Pois Hoje eu tô acumulando as duas empresas ali. E tem João para isso tudo, cara? Porque assim, a gente não tá... porque o que acontece? O que eu tô falando? Tu vai ter que... aí a gente chegou no ponto alto aqui, que é o seguinte. Você é um cara que precisou ou precisa desenvolver um jeito de dirigir a CNN e a Itatiaia, que logo no começo a gente disse o que era a Itatiaia, né? Então, cara, não é um trabalhinho, não é um pouquinho de estresse. Como é que faz, cara? Cara, a primeira coisa, você tem que ter muita gente boa ao seu lado. Foi o que eu vi aqui. Chegar rapaziada boa, nova, engajada, afim. Porque agora tá aqui o Igor na frente da câmera, mas tem uma pancada de gente ali atrás. Você tem departamento comercial, você tem financeiro, você tem apoio, você tem cinegrafista, você tem editor. Ninguém faz a parada sozinho. O cara que acha que ele vai conseguir tocar um negócio sozinho, ele tá morto, ele tá ferrado. E eu acredito muito nisso. E eu acho que eu consegui montar ao longo desses anos na Itatiaia um time bom, muito bom, com muita gente que é muito melhor do que eu em muita coisa, e numa empresa que já era muito sólida. A Itatiaia já era uma empresa muito sólida, um trabalho muito bem feito pelos antigos donos da Itatiaia, que foram inclusive as pessoas que me formaram profissionalmente para o jornalismo. Então, nós conseguimos dar uma dinâmica diferente para a empresa, acho que modernizamos a Itatiaia, levamos a Itatiaia para o YouTube, para o site. Hoje o site da Itatiaia tem o maior orgulho disso, Igor, porque foi uma coisa que nós pegamos do zero. O site da Itatiaia tinha 800 mil views por mês, hoje o site da Itatiaia tem 60 milhões. O YouTube da Itatiaia tinha 1 milhão de views por ano. Você sabe o que é isso? Porra. Hoje a gente bate 60, 70, 80 milhões, já batemos 120 milhões de views por mês. Então, não existia isso na Itatiaia. Então, virou uma empresa digital. Itatiaia hoje é uma empresa de tecnologia, como o Flow, como Folha de São Paulo, como Globo.com, como CNN. E porque a gente levou muita gente boa e muita gente que ama a Itatiaia. Talvez essa seja a maior característica da Itatiaia. Tá. As pessoas que estão lá amam aquilo ali, gostam daquilo ali demais. E essas pessoas me fazem poder hoje colaborar com a CNN também. E na CNN eu encontrei uma empresa já com uma base muito sólida. O core da CNN é muito bom. É uma empresa nova, então uma empresa que, diferente da Itatiaia, que teve que passar por uma transformação digital, a CNN é uma empresa que já nasceu digital. É uma empresa que acaba de completar 6 anos, que já foi pensada e modelada multiplataforma, com as diversas pessoas que passaram por lá e contribuíram cada uma a seu modo e no seu tempo para esse processo, e é uma empresa que tem um core business muito bem feito. O Virgílio, que é o vice-presidente de jornalismo da CNN, é um cara muito bom. A CNN tem um time ali de jornalismo. Pô, você pensa em William Vac, Márcio Gomes, Thaís Herédia. Não vou citar aqui todo mundo. Você vai acabar esquecendo alguém. E é duro, né? Você comete injustiça, mas é um time muito foda, muito bom, cara. E isso ajuda muito a fazer dar certo. Então, o meu papel é de colaborar e tentar ajustar, de dar um pouco a visão dos acionistas para a empresa, dos conselhos das duas empresas, de executar o que o conselho pensa e de botar um pouco em prática daquilo que eu acredito para jornalismo, com 2 perfis absolutamente distintos. Uma é uma empresa popular, de jornalismo popular, na tríade de esporte, jornalismo e entretenimento. E a outra é uma empresa de jornalismo ultra, hiper, mega, maxi qualificado, que pensa ali em economia, jornalismo político, jornalismo internacional. Então, no mesmo momento que meu telefone toca para a gente discutir uma matéria no posto de saúde da Cachoeirinha, em Belo Horizonte, toca para discutir a cobertura da Semana do Brasil em Nova York. Então é isso, e vamos equilibrando os pratinhos ali e está tudo certo, porque no final das contas é tudo a mesma coisa, é jornalismo e tentar entender aquilo que vai impactar a vida das pessoas. E tão importante quanto o banqueiro,
o presidente do Senado, o ministro de Estado que estão acompanhando a CNN, é a dona de casa que está acompanhando a Itatiaia e que precisa que funcione ali o trabalho, porque a escola do filho dela não serviu merenda naquele dia. Os dois são importantes, os dois são relevantes e a gente tem que atender os dois. Mas a Itatiaia, você estava me contando que você sonhou em trabalhar na Itatiaia e começou lá aos 17 anos. Isso significa que a Itatiaia está aí há muito tempo, muito tempo. 74 anos. 74 anos. Nossa, eu ia chutar uns 40, mas nossa... 74 anos. Bastante tempo. Dá bastante tempo das pessoas gostarem, das pessoas se identificarem e de, dentro da empresa, construir uma cultura sólida também, né? Uma coisa que você falou que me parece importante quem está lá na Itatiaia ama a Itatiaia, né? Cara, a maioria das pessoas, eu não sei todos, tá? Mas assim, todos os caras que eu tenho contato aqui no Flow também gostam de estar aqui, então acho que estou no caminho certo. Isso daí faz... Isso aí a gente vai chegar no ponto, que é a cultura que é formada na coisa, né? Isso daí tem sido uma palavra até recorrente aqui quando eu vou conversar com os executivos, cara, que é o lance da cultura nas empresas, mas toda vez que eu paro para pensar, eu percebo o quanto ela é importante, toda vez os relatos de todo mundo mostram o quanto é importante. Então, você me falou que o cara que está na Itatiaia lá ama a Itatiaia. A CNN tem 6 anos só, né? O objetivo é implantar essa mentalidade lá. Dá para ter uma empresa com o nome, o porte, o reconhecimento, estrutura, tamanho da CNN, com o mesmo sentimento das pessoas lá da Itatiaia, que não é pequena, mas é Minas, basicamente, né? Sim. A gente está falando de CNN. Cara, eu não só acho que dá para ter, como tem que ter, e acho que está no caminho de ter. Eu vejo isso em muita gente na CNN. A CNN passou por muitos percalços, uma empresa que já enfrentou muitos desafios. E acho que isso também serviu para fazer uma peneira da empresa. Sabe aquele negócio, vamos chacoalhar a árvore e o que ficar é o que está valendo? Acho que a CNN teve a oportunidade de passar por isso e cada vez que passou por isso saiu mais forte. Então você tem gente muito boa, você tem gente muito identificada com a empresa e você tem gente que ama muito aquela empresa. Eu tenho na CNN hoje colegas que estão lá que estão desde o dia zero. E o dia zero numa TV não é o dia que a TV estreia no ar, não. 2 anos antes, os caras estavam ali desenhando projeto, pensando como é que ia ser o estúdio, discutindo como é que ia ser a programação, quem que ia ser a equipe. Então, você tem gente que está ali, a empresa tem 6 anos no ar, mas tem gente que está ali naquele projeto há 8 anos. E essas pessoas fizeram a cultura que a CNN tem hoje, que é a cultura de uma empresa muito sólida já, do ponto de vista do jornalismo, e com muita gente que veste a camisa da empresa e que tem muito prazer de estar ali, tem muita gratidão de estar ali. Você pega, cara, um cara igual o William Vac, por exemplo, que é um dos maiores jornalistas da história desse país, você chega lá 3 horas da tarde, o Vac está lá, o programa dele é 11 da noite. Sabe, eu cobri uma Olimpíada, ainda não estava no cargo de executivo da CNN, mas já tinha um programa de esportes lá. Eu cobri uma Olimpíada com o Márcio Gomes. Pô, você vê o Márcio Gomes sentado para estudar, para se dedicar, sabe? Isso é muito bonito, porque são caras consagrados, são caras que têm uma história super vitoriosa, que fizeram muita coisa bacana e que vão ensinando para a molecada mais nova o que é o jornalismo. Que jornalismo não é só você sentar na frente de uma câmera. Cara, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que saber daquele assunto que você está falando, você tem que gostar daquilo ali, você tem que ter coragem, você tem que ter entrega. Então, isso vai criando a cultura da empresa. E o que tu acha que foi essa construção que tu acha que te credenciou a ser um executivo lá na Itatiaia? Porque nem tu falou, tu chega sentado lá, tu era menos do que um estagiário, e olha essa trajetória. O que dá pra ser menos que tu? Ninguém, né? Vai ganhar R$20 por semana, família. R$20 por semana, ano pra caralho, passou por um monte de etapa dentro da coisa e vira executivo. Só que, pô, não dá pra tu colocar pra ser executivo um cara que tu gosta muito.
se tu for colocar um cara que tu gosta muito, ele tem que saber muito também, manjar pelo menos o que tem ali. Então, uma coisa tu tinha, que era conhecer profundamente a Itatiaia. Eu aposto que quando tu passa a ser executivo, tu conhecia todo mundo, há muitos anos, né? Sim, era a minha casa, né? Conhecia como conheço até hoje, da portaria à diretoria, todo mundo, pelo nome. Muitos eram meus ídolos de vida, né? Pô, cara, eu trabalhei com o Willy Gonzer, com o Alberto Rodrigues, com o Caixa, com o Milton Naves, com o Roberto Abras, com o Carlos César Pinguim. Para quem gosta do futebol, é de BH, sabe que eu estou falando aqui da Santa Ceia do radialismo esportivo de Minas Gerais. Esses caras eram meus ídolos, os caras que eu cresci ouvindo, Eduardo Costa, Zé Lino Souza Barros, muito cara, muito, muito bom. Então, eu tive a oportunidade de ser formado por esses caras, por um gênio do rádio chamado Emanuel Carneiro, que foi durante 40 anos presidente da Itatiaia, irmão do fundador, herdou a rádio e fez dela um fenômeno. Eu aprendi com esses caras. Então, o que eu tentei fazer, Igor, foi manter essa tradição e esse legado, né, de uma identidade forte com a cultura de Minas, com os laços de Minas, com a identidade das pessoas, e trazer um pouco da mentalidade da nossa geração, né, que é essa geração que sabe a importância do YouTube, do TikTok, do Instagram, do site, e de entender que o meu produto não é o rádio. O rádio é só o equipamento pelo qual o produto vai. Agora, o meu produto é informação. Se o cara quer consumir pelo rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, cara, que seja. Um dos dias que eu fiquei mais feliz foi quando eu estava em BH descendo a Raja, que é uma avenida importante de BH, e ouvi uma notícia, a Itatiaia dando um furo de informação ali sobre um crime, e eu desci ouvindo no rádio. Eu parei na Araújo, né, que é uma drogaria que tem um em cada esquina em BH, e a menina do caixa estava comentando com a colega sobre o fato. Eu falei, pô, será que alguém deu a notícia primeiro que é a Itatiaia, velho? Nosso repórter estava falando agora que ele descobriu. Eu não aguentei e perguntei para ela. Eu falei assim, aqui, como é que você ouviu essa informação aí, que acabou o sequestro, que acharam a moça? Ela falou, na Itatiaia. Eu vi, não tinha nenhum rádio ligado ali. Eu falei, mas você está com fone, alguma coisa? Ela falou assim, não, acabei de ver no Instagram. Eu falei, pô, deu certo. Deu certo. Conseguimos. Né? Porque era uma moça jovem, no caixa ali de uma farmácia, e ela teve o acesso à informação. Ali eu falei, pô, deu certo o projeto, porque deixamos de ser a Rádio Itatiaia, passamos a ser a Itatiaia. E aí, esse era o meu objetivo, de pensar a longo prazo a empresa, e aí eu vi, pô, estamos falando de Minas, estamos falando de um crime que aconteceu em BH, estamos com a nossa linguagem, mas estamos multiplataforma. Eu consegui manter o legado, manter a tradição, manter o jeito de fazer, mas implementar um caminho que nos deu muito mais amplitude. E qual que é o segredo, cara? Tu sabia pessoalmente exatamente como fazer isso? Ô Igor, deixa eu te falar de um negócio aqui que é complexo, porque cada um tem um jeito de ver o mundo e tem sua fé. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito em Deus. E acho que Deus nos direciona. E tem umas coisas na minha vida que são muito doidas, assim, de Deus me inspirar, me intuir e a coisa ir. Eu acho que Deus sempre cuidou muito de mim na minha vida, sempre botou muita gente boa do meu lado, muita gente para me ensinar. A coisa chega aqui, funciona e acontece, a gente erra, a gente acerta, mas acho que Deus nos conduz na vida da gente, eu acredito muito nisso. Tem muito esforço, tem muito trabalho, tem muita dedicação, mas acima de tudo eu acho que tem muito a mão de Deus na vida da gente. Que é diferente de Deus te dar as coisas de mão beijada. Se tu não quiser, se tu não correr atrás, não sei o quê... A palavra de Deus fala, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. A palavra de Deus fala, aquele que não quer trabalhar, que não tem o pão. Então, Deus nunca falou sobre preguiça. Sobre ficar... esperando ele. Né? Ele até nos deu isso lá no Jardim do Éden, né? Mas, pô, depois disso a gente lambuzou tudo, vai se virar e trabalhar.
Então, Deus quer que a gente produza com o que Ele nos dá, né? Tem a parábola lá dos talentos, né? Que o cara enterrou o talento debaixo do chão, depois tirou e entregou e falou, pô, servo infiel. Né? Então, você não pode ser um servo infiel. Você tem que fazer algo de bom com aquilo que lhe é dado. Mas eu acredito muito que Deus nos abençoa e nos dá a oportunidade de desenvolver o nosso caminho. E eu acredito, acima de tudo, eu acredito que Deus me abençoa na minha vida, e eu acho que tudo que eu tenho na vida, cara, é da graça, da bênção de Deus, de me prover, de me proporcionar, e tem um monte de coisa que, do ponto de vista lógico e racional, cara, não tem explicação. Imagina um menino, eu estudei em escola pública, quando eu tinha 10 anos, eu tinha duas vontades, eu queria aprender a falar inglês e eu queria aprender a tocar piano. E eu tive que sair da aula de inglês e da aula do piano, porque minha família não tinha R$40 para pagar. E é da vida. E eu sei que meus pais me deram muito mais do que eu mereci, muito mais do que eles tiveram. Extremamente grato a tudo que eles fizeram por mim. Mas naquele momento não dava. E, cara, eu saí de uma família simples, de um pai contador, de uma mãe dona de casa e lutadora ali, ajudando nas paradas todas da família. Com 5 irmãos, eu sou filho mais novo, comecei ganhando R$20 na Rádio Itatiaia, sentado na porta da empresa para chegar à presidência da empresa e hoje a presidência de uma holding que tem 1.000 profissionais com 2 dos 10 maiores veículos de comunicação do país. A Itatiaia é a rádio mais ouvida do Brasil e a CNN é o canal de notícias mais visto do Brasil e é a sucursal no Brasil do canal de notícias mais visto do mundo. Então, cara, eu não construí minha vida para isso. Eu não... Nem sabia que dava, né? Nunca imaginei que eu teria uma oportunidade dessa na vida. Aconteceu. Sou grato a Deus por isso e tento honrar todo dia trabalhando, me dedicando. Mas a minha carreira, Igor, não é aquela coisa, eu vejo muito executivo falando, não, pô, eu planejei, em tal época eu ia fazer tal curso, tal MBA e tal... Cara, meu MBA é a bunda na redação da Itatiaia aprendendo com os caras que sabiam muito mais do que eu. Não estou desvalorizando o MBA. Muito importante. É muito importante. Estudar, ler, aprender, eu busco fazer isso todo dia da minha vida. O que eu estou dizendo é que a minha carreira não é um planejamento para sair da onde eu saí e chegar onde cheguei. Para sair da onde eu saí, chegar onde cheguei, eu sempre pensava naquele dia o que eu podia fazer melhor, como é que eu podia trabalhar mais, como é que eu podia dedicar mais, como é que eu podia tratar aquela empresa onde eu trabalhava como se ela fosse minha, fazer o melhor por ela e somar. E acho que nisso Deus foi abençoando, foi abrindo porta, foi me colocando no lugar certo, com a pessoa certa e ajudando a coisa a funcionar. Eu não consigo enxergar na minha vida uma história de alguém que falou assim, pô, tem aqui um planejamento estratégico de vida e de carreira, eu vou sair do ponto A, vou chegar no ponto Z em tal tempo. Não teve nada disso, cara.